Fala galera, boa noite. Estamos aqui hoje para conversar com você que fez o ISS Rio de Janeiro, o ISS São Paulo e está sem saber qual caminho seguir agora. Foi uma live a pedido de vocês, porque muitos de vocês estão na dúvida do que fazer. E aí, nesse papo de hoje, nós temos ninguém mais, ninguém menos para conversar com a gente, Juliana Fernandes. E aí, Ju, tudo bem por aí? E aí, tudo bem, Gustavo? Fala, futuros auditores! Então, eu sei que está todo mundo aí perdido nesse espaço-tempo, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 1000 opções, eu não tenho nenhuma opção, e muita gente se sentindo aí atropelada depois da prova. Eu sei como é essa sensação. Então, a gente veio aqui com o propósito de ajudar a esclarecer, né, essas escolhas e te direcionar de uma forma bem efetiva. Pelo menos ajudar um pouquinho nessa decisão difícil, que é complicado, né, Ju? Nossa, é complicado demais, porque a gente quer a linha de chegada, né? Quer saber quando vai ser a nossa vitória, quer encerrar essa vida concurseira, e daí se vê permeado de opções e não sabe por onde seguir, não tem garantia de nenhuma, então eu sei que é um movimento difícil. Perfeito. Boa noite, Matheus. Boa noite, Dalila. Boa noite, Tomás. Bastante gente com a gente aqui. Boa noite, Fernando, Agnes, Gelli. Enfim, o chat está recheado. Robinho, vários caras conhecidos aqui, nomes conhecidos. Galera, como eu sempre comento com vocês, a gente tem uns slides aqui para falar. Eu vou colocar os slides na tela aqui. Eu e o Ju vamos ficar trocando com vocês o tempo inteiro. Mas, por favor, façam perguntas. Live boa é live que vocês perguntam e a gente vai trocando, porque para onde a live vai, é vocês que vão mandar. A gente fez um caminho aqui, que a princípio a gente vai estar seguindo, e se precisar desviar alguma coisa, pelas perguntas de vocês, a gente vai desviando, beleza? Vamos tocar, Ju? Bora-se embora. Vamos embora. Galera, então, para começar, vamos conversar sobre os 3 caminhos que a gente acha que são os caminhos mais prováveis de vocês agora. Se algum de vocês está na dúvida em algum outro caminho que não é um desses 3, pergunta aí no chat que a gente coloca para jogo também. Mas a princípio o que a gente tem agora é uma galera que fez o ISS Rio de Janeiro e ou o ISS São Paulo e não sabe agora se continua na área fiscal esperando as oportunidades que vão surgir, se vai para o caminho de AFT ou se vai para o concurso da Câmara dos Deputados, que chama a atenção de todo mundo por salário, qualidade de vida, enfim, um concurso que demora para vir e quando vem mexe com todo mundo que está na área fiscal e na área de controle. Ô Ju, enquanto você estudava, teve algum concurso do Legislativo que te tentou ou tu não passou por isso? Quando eu já estava focada na área fiscal, eu fiz concursos menores mais da área fiscal mesmo, fiz com os municipais, então eu não desviei muito a rota, não. O que aconteceu foi o concurso da Prefeitura do Recife, nível superior, para analista de planejamento, orçamento e gestão, e analista administrativo, que mesclavam com áreas ali de controle, um pouco de fiscal, e eu consegui adaptar. Mas o cenário que a gente tem hoje é mais diverso, porque a FT tem matérias bem específicas, Câmara dos Deputados também, um pouco ali transversal a algumas áreas de controle, a depender do cargo que você queira ocupar aí na Câmara, e seguir com a área fiscal, que a gente não tem tanta perspectiva de concurso mais a curto prazo, né? Então, são caminhos mais excludentes, diria eu, sabe? A Perfeito. ponto de você ter mais dificuldade de decidir. Perfeito. A galera tá mandando pergunta aqui do CNU, né, o concurso unificado, perguntando sobre estudo concomitante para a área fiscal e para a área de controle. A gente vai colocar isso na tela daqui a pouquinho, tá, galera? Só andar um pouquinho aqui no nosso cronograma que a gente começa a jogar as perguntas de vocês para a tela e debate aqui, tá? Vamos começar falando sobre a FT, porque inclusive eu recebi muitas perguntas de alunos perguntando se valia a pena já migrar para a FT agora, porque a gente não tem no horizonte da área fiscal concursos iminentes. A gente tinha um Acre que ia vir logo, daí deu uma subida no telhado, vai dar uma atrasada, não deve. O edital talvez não demore tanto, mas a gente tem algumas etapas a vencer até o lançamento do edital, e a gente tem um prazo mínimo ali entre o edital e a prova de 90 dias. Então, para a prova, a gente tem bastante tempo, dificilmente essa prova vai ocorrer em 2023. E a gente tinha Floripa também que estava para sair, e aí teve que passar coisa no legislativo, o concurso deu uma subida no telhado, vai vir também, mas dificilmente a prova vai ser nesse ano, então os 2 mais próximos que a gente tem não devem, talvez, ter prova neste ano. Nesse caso, fica aí um gap que deixa vocês tentados a fazer o que aparecer.
e o que está mais em cima agora é a Câmara dos Deputados e a EFT, e vamos falar logo de EFT e de concurso unificado para tirar essa pedra do caminho, ou então colocar vocês nesse caminho aí, se for uma boa ideia. Eu estava até conversando com a Juliana aqui, antes da gente entrar na live, para ver se nossas ideias batiam em EFT, e não adianta. Quem trabalha com concurso, quem orienta, tem a mesma ideia, independentemente do ponto de vista. Porque nós temos um concurso que é muito atrativo, são 900 vagas, é um concurso federal que possibilita que você se mova pelo Brasil com o tempo. Então, se você é do Sul e começar no Nordeste, você consegue com o tempo descer, ou vice-versa. É um concurso que deixa muita gente realizada pela área em que ocorre, muita gente quer trabalhar como auditor fiscal do trabalho mesmo, combatendo trabalho escravo, enfim, tem uma coisa também de vontade, de desejo pelo cargo, mas é um concurso que também não tem só prós. Como todo concurso, tem seus contras e tem contras consideráveis que a gente vai levar em consideração aqui para quem está na área fiscal. O principal, obviamente, é aí um leque de matérias que não é nem um pouco comum à área fiscal. Ju, a gente chegou a debater um pouco isso antes de entrar, mas vamos repetir aqui para a galera ouvir, obviamente. Na tua opinião, esse concurso é bom em quais casos, para quem está vindo aí da área fiscal, ou até, de repente, abrindo um pouco o leque também para a área de controle, Ju? Então, a AFT é um concurso tentador, né? Desde quando sai a notícia, 900 vagas, tá todo mundo olhando para ele, a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né? 900 vagas é impossível não passar. Mas a gente precisa avaliar que não é para todo mundo. Se você pensa numa perspectiva ali de fazer uma prova depois para a área fiscal, talvez não seja interessante. Mas pensando aí, para quem iria beneficiar esse concurso? Se você é mais avançado e já saneou ali suas lacunas de conhecimento nessas matérias principais da área fiscal, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, português, e você também tem uma margem ali de horas semanais mais alta, você vai conseguir pegar essas matérias de direito mais facilmente. Quando você fala de legislações no geral, a gente mexe muito com decoreba, e a estrutura maior para esse aprendizado da legislação é direito do trabalho, ali, perspectiva de seguridade social. Então, você consegue pegar essas matérias de uma forma mais célere, a ponto de você alocar mais carga horária nessas matérias principais e deixar mais de lado essas matérias que caem mais na área fiscal. Fazer um modo ali só de questões para manter. Então, se você já tem muito aprendizado aí consolidado nessas matérias que a gente está mostrando aí em branco, digamos, nessas outras de amarelo você vai conseguir, com uma carga horária alta, seguir. Eu também acho que vale a pena você pensar na sua história, né? Muitas vezes você precisa ali passar. E não dá mais para esperar, eu estou há um tempo na jornada, eu consigo impor aí uma carga horária mais alta. Então, vamos dar esse tiro, sabe? Sem pensar tanto nas consequências depois. Porque eu sei que quando você está há muito tempo nessa jornada, você começa a ficar... Não, eu quero apenas passar. Eu não quero mais saber de área fiscal nem nada. É uma excelente oportunidade. Pensando em pessoas que já têm uma diretriz maior ali de direito, uma formação, que já teve contato, até contato no seu trabalho mesmo, com as disciplinas específicas, por óbvio você vai ter mais uma facilidade, né? Então, beneficia muito a depender do que você estudou até aqui, a depender da carga horária que você tem. É como o Gustavo falou, né? Às vezes eu quero ficar em São Paulo, eu não imagino estar em outro lugar. Então, o concurso federal pode vislumbrar isso para você. Mas a gente sabe, e já antecipando aí uns pontos negativos, que a gente não dá para contar com lotação em concurso federal quando faz a prova, né? Pensar em voltar para casa é importante, mas isso não é algo que você controle e esteja ali ao seu alcance, a depender da sua lotação. E muitas vezes, tem 900 vagas, mas você vai ter, pensando só, né, na perspectiva de vaga, você vai ter pessoas que já estão ali, por exemplo, de tribunais, TRT, que vão pegar essas matérias mais diferentes, digamos, contabilidade geral, caso caia. Então, a concorrência vai ser muito qualificada, sabe? E pensar em AFT para também migrar, né, para uma área fiscal depois, talvez seja te atrasar aí das futuras provas que a gente vislumbra. Mas eu penso mais nesse cenário na parte positiva aí. Perfeito. O pessoal perguntando sobre alguns concursos, perguntaram sobre João Pessoa, perguntaram sobre o Rio Grande do Norte.
Calma que a gente já vai falar, Thaís, sobre isso, porque a área fiscal ficou no terceiro tópico. Então, a gente vai falar de FT, Câmara dos Deputados, depois da área fiscal. Ju, vamos lá. Vamos brincar de se você faria o concurso, sim ou não, em cada situação. É responder sim ou não, beleza? Não. Ju fez a prova de São Paulo, tomou um sacode. Apesar de ser uma aluna experiente, acabou indo mal na prova de São Paulo. Tem bastante tempo para estudar toda semana. Faria FT ou não? Gente, eu não faria FT, mas por uma coisa que poucos até pensam, assim, na própria estrutura do trabalho, da atuação. Eu acho uma profissão brilhante e uma atuação, uma função social incrível. Agora, eu nunca gostei muito das matérias de direito do trabalho. Essa legislação trabalhista, para mim, não é algo que eu curto estudar. Então, assim, eu não faria pela própria atuação, não tenho tanta afinidade, sabe? E eu continuaria persistindo para a área fiscal. Quem sabe a gente também vai falar sobre o concurso da Câmara, uma outra opção aí poderia ser viável, mas eu não encararia FT. Perfeito. A Ju trouxe um viés que eu acho muito importante, que é a coisa de você realmente gostar do que você vai fazer. Apesar de, dentro de FT, você ter muitas opções, é um concurso mais direcionado, né, que te joga ali para um trabalho que você sabe que não vai fugir muito da fiscalização e da parte trabalhista. Eu vejo a área fiscal um pouco mais abrangente, no sentido que você pode trabalhar em várias funções diferentes. Tem amigo meu que trabalha com educação fiscal, tem amigo meu que trabalha mais na parte de RH, e estou falando dos amigos fiscais. Tem gente que trabalha na parte mais ligada ao legislativo, vendo a parte da legislação, tem a parte da galera da auditoria, tem a galera da cobrança, tem gente que trabalha só com ITCD, enfim, plantão fiscal, é bem amplo o trabalho dentro dos fiscos. Então, mesmo que você não seja muito fã, né, da parte fiscal, realmente você se encontra em alguma coisa, às vezes, que não tem nem tanto a ver com tributo dentro dos fiscos. Batendo papo com a Ju, antes da gente entrar aqui, a gente até conversou sobre casos em que, de repente, vale a pena você avaliar com carinho e fazer FT. Primeiro, se é um cargo que te chama muita atenção, que vai te deixar realizado. Tá? Depois, se você não tem muito a perder na área fiscal no ano que vem. A gente vai falar dos concursos que estão previstos para o ano que vem ainda, tem muita coisa. De repente, nenhum deles te agrada muito, o concurso dos seus sonhos não está para vir, já que você não vai perder muita coisa, você pode fazer uma aposta em FT. Teve mais algum caso que a gente tratou que, de repente, valeria a pena? Você falou da parte da mobilidade, né, Ju? De poder mudar de um estado para o outro. Isso, mobilidade, formação em direito, uma carga horária alta, e até o que seria essa alta, né? Eu vi aqui um comentário, mas o que seria essa carga horária alta? Olha, tem gente que faz 30, 40, 50 horas, mas o ponto é você conseguir aprender mais essa disciplina a ponto de você deixar para lá, digamos assim, ou no modo questões, ou ver numa semana sim, uma não, disciplinas que você já tem conhecimento, como português, constitucional, administrativo. É preciso também, uma coisa que a gente não pontuou ainda, treinar ali o viés, né? Porque muitas vezes você vai encarar FT, não, vou encarar FT, eu já estou aqui com o constitucional administrativo muito bem, eu já tenho uma noção geral, administração geral e pública, mas na parte constitucional, por exemplo, você tem ali a atuação do cargo, pensando mesmo o que é que a lei prevê, né, para esse cargo. Porque o viés é diferente também da cobrança, sabe? É a mesma matéria, mas a banca ela pode mudar as regras do jogo a partir do momento que ela cobra algo de forma diferente para o cargo. Então, não é só também deixar para lá algumas disciplinas, mas treinar esse viés. E tudo isso demanda tempo de você construir, sabe? Se isso vai ser 30, 35, 40 horas semanais, vai depender muito do quanto você reverte em conhecimento essas horas que você estuda. Boa. E vale ressaltar também que essas matérias não comuns são matérias extensas. Né? Não dá para você matar em 1, 2 meses de estudo. Tá? Mesmo que você tenha uma carga alta, você vai ter que remar um pouquinho nessas matérias aí, se você for zerado nelas, porque é bastante coisa. Mas assim, a gente falou muito sobre o viés de ser, de repente, um problema. Mas a gente não pode ignorar também algumas informações importantes que jogam a favor do concurso de AFT. Né? A gente está falando de um concurso com 900 vagas, um concurso que, bem ou mal, tem bastante coisa comum com a área fiscal, um concurso que vai ter provas no começo do ano, fevereiro e março, então
Quem já é muito experiente, por exemplo, de repente pode fazer esse desvio e voltar para o caminho da área fiscal ali em março, final de fevereiro, e pegar bem os concursos do segundo semestre de 2024, e é um concurso com salário excelente. Né? Então, é claro que se você está muito tentado a fazer FT, com certeza passa muito pelo que eu falei aqui, e tem que ser analisado. Às vezes você está disposto a fazer essa aposta, falando, quer saber? Eu vou de cabeça nesse concurso e que se dane. Depois ou eu resolvi minha vida, ou então eu lido com os problemas que eu arrumei. Quais informações a gente tem sobre a FT até agora? Edital previsto até o dia 20 de dezembro, então a gente está falando aí de mais 2 meses e meio, praticamente, até o edital. Prova, fevereiro, março, então a gente tem aí pouco tempo até a prova, por isso que não dá muito para você correr atrás, se você não tem muito tempo disponível por semana e está zerado nas matérias. Hoje mesmo, inclusive, uma aluna que foi bem em São Paulo falou, Gustavo, estou pensando em fazer, o que tu acha? Eu tenho 24 horas por semana. Mesmo sendo experiente, eu falei, não acho uma boa. Não vai dar tempo de correr atrás das matérias específicas. A avaliação no CNU, que, para quem não sabe, o FT vai vir no CNU, vai constar de prova objetiva, prova dissertativa e avaliação de títulos. Ju, vamos passar agora para falar da Câmara dos Deputados? Vamos embora. Ju, eu tinha comentado com você sobre esse primeiro cargo, técnico legislativa, que é um edital bem não comum à área fiscal. E você, muito bem observado, falou, Gustavo, mas tem muito a ver com a área de controle, né? Isso. Eu sei que o pessoal aí se aventurou após o ISS São Paulo, estudando contabilidade pública, AFO. E quando você vê esse edital para técnico legislativo da Câmara dos Deputados, você vê matérias aí transversais à área de controle, administração geral e pública, AFO, que por vezes caem na área fiscal, a depender aí do concurso. Então, se você pensa em influência didática, raciocínio lógico, toda essa parte de conhecimentos gerais, tirando aí língua inglesa, que você aprende aí no Netflix, digamos assim, mas assim, você consegue já pegar bastante coisa desse pós-edital. É como eu falei para o concurso de FT, e a gente também comentou aqui, né, Gustavo, que segue a mesma ótica de você avaliar a disciplina que você já estudou de forma diferente. Então, eu sei que para direito constitucional, a gente não costuma estudar ali poder legislativo, quem sabe ali um processo legislativo, mas a gente foca mais no poder executivo, por exemplo. Então, quando você faz um concurso, né, para essa área legislativa, você tem que pensar nesse viés de cobrança da banca de forma diferente, que você não está habituado para a área fiscal. Então, não pense que seu percentual vai baixar porque você não sabe de nada. Às vezes, é apenas realmente uma questão de viés de estudo. Então, assim, o que é que seria aí diferente e mais temerário, digamos, a ponto de você não aproveitar mesmo, que é a parte do regimento interno, né? Que é uma parte difícil para todo mundo. Assim, regimento interno pode cair tudo, inclusive nada, né? Então, é uma parte que todo mundo vai ter que pegar muito ali, a literalidade, questão inédita. Considerando esse cenário, você também poderia ter um pouco de dificuldade na parte de ciência política, e eu, como cientista política, tenho propriedade para falar, né? Que é bem subjetivo, vão vir umas teorias meio complicadas de você saber, porque é que nem sociologia, né? Parte da mesma ótica, a gente não sabe qual autor vai ser cobrado. Mas isso é positivo, se você para pensar que você está no mesmo jogo ali dos teus concorrentes. Então, isso nivela muito para quem sai aí de uma prova fiscal e pega a Câmara dos Deputados. Se fosse escolher, você tem a FT, que necessariamente, né? Fazer a FT ou Câmara, eu iria para a Câmara. Mas, considerando esse cenário, eu gosto dessa prova. Perfeito. Vamos responder algumas coisas de FT aqui, só para não ficar fora do assunto, Ju. Respondendo até mais precisamente ao Ian, que perguntou o que seria uma carga alta para FT, eu acho até que 30 horas por semana, para quem está zerado nas não específicas, seria pouco. Eu começaria a considerar, ver com bons olhos uma mudança para FT para quem é zerado, para quem está vindo de ISS Rio de Janeiro e ISS São Paulo, de 40 horas para cima. É mais ou menos o que você pensa, Ju? Assim, eu sei que encarar um pós-edital longo, imagina a galera que veio de Minas, encarar um pós-edital longo é terrível, mas é importante pensar nessa prova como um pós-edital, apesar de não termos edital ainda.
porque você vai precisar elevar sua carga horária e a gente tem aí um período relativamente curto, né? Então, eu acredito que é encarar com a alma do pós-edital e, por consequência, aumentar aí essa carga horária para umas 35, 40 horas semanais, por aí. Exatamente. Quem vai fazer FT, na verdade, já vai entrar em pós-edital agora. Essa que é a verdade, né? Muito parecido com quem fez Receita, que entrou no desafio da Receita da Gurucha, que já era quase um pós-edital, e depois já emendou no pós-edital. É basicamente um desafio FT, quem vai entrar agora para FT. Bacen está muito longe da Câmara. Sendo bem sincero, Ana, Bacen tem vários cargos diferentes, com conteúdos bem diferentes. Eu não estou tão por dentro do edital do Bacen agora, mas a maioria, obviamente, vai fugir bastante de Câmara de Deputados. Você tem algum conhecimento de Bacen, Ju? Chegou a olhar para o edital do Bacen? Olha, Bacen, no geral, é como você falou, né? Tem vários cargos específicos ali, depende muito da sua formação, mas dando um contexto geral, eu gosto muito de aproveitar, como todo mundo gosta, né? Os editais ali, esse conhecimento para ser utilizado no futuro. E pensando em legislativo e Bacen, eu não acredito numa consonância tanto desses assuntos, apesar de não ter tanta propriedade assim para falar desse edital em específico. E nem a curto prazo a gente vislumbra, né? Curto e médio prazo. Então, pensar em aproveitar as matérias, talvez seja importante você pensar qual o ciclo que você gostaria, né? Sair da Câmara e ir direto para o Bacen, ou você quer ir para a área fiscal, analisar mais esses conteúdos aí, o que você quer fazer depois. Perfeito. Leonardo, eu vou colocar a tua pergunta aqui, que ela vai matar, inclusive, uma outra pergunta que fizeram sobre lotação de FT. Sobre mobilidade na área fiscal. Em regra, todos conseguem morar onde querem, seja por home office ou plantão fiscal? Não, tá, Leonardo? Inclusive, nos concursos federais, né, mais notadamente no concurso da Receita, geralmente a galera fica no começo no local onde não quer. Eu conheço um cara que ficou 7 ou 8 anos lá no norte, desesperado para voltar, e só conseguiu voltar depois de 7 ou 8 anos, tá? E, assim, o home office é uma realidade, a tendência é que ele aumente, inclusive, mas o que a gente tem hoje é que onde você tem home office são regimes híbridos. Você fica um tempo presencial na semana e um tempo home office. Então, não ache que você, sei lá, de Porto Alegre, que você vai conseguir ficar em Porto Alegre. Não, talvez você fique lá para cima e aí vai ser um pouco mais complicado no começo, tá? O que acontece para FT, e aí também é bacana dar essa informação para vocês, é o seguinte: ao contrário do que acontece na Receita, que você vai parar em um monte de fronteira, um monte de cidade pequena sem estrutura, todas as lotações que vão rolar para FT são boas, são cidades boas. Até as cidades que não são capital, são cidades com qualidade de vida, cidades grandes, onde tem ali uma estrutura bem legal para você morar. Dificilmente você vai pegar uma cidade que você não goste de morar. Pode ser uma cidade quente, você gosta de frio, uma cidade fria, você gosta de calor, tudo bem, tá? Mas você não vai parar lá no Chuí, na fronteira com o Uruguai, isso eu garanto para vocês que não vai acontecer, tá? Então, assim, você pode ficar longe da sua base, mas você não vai ficar pagando pedágio, que é o que a gente fala com quem fica lá na fronteira, em alguma cidade que tem a qualidade de vida ruim, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, e é só para complementar assim, tua fala sobre essa questão da mobilidade. Leonardo, quando você faz o concurso para a área fiscal, você pode sim ter mobilidade, a depender do fisco que você atue, da área que você está, mas eu não contaria com isso, porque a gente se surpreende. Muitas vezes a gente acha que, não, eu tenho mobilidade porque eu conheço fulano, que ele mora em outro estado e trabalha em Pernambuco. Mas você não sabe qual é o interesse da administração pública na nomeação, exato, nem qual é o interesse da sua lotação. Então, não é legal contar com isso antes de fazer o concurso. E ainda uma observação que eu acho interessante é o seguinte: dificilmente no estágio probatório você consegue home office, ainda mais um home office 100%. Tá? Até nos fiscos, onde você tem 100% de home office para a maioria dos auditores, quando você entra, você fica 3 anos ali, a maior parte presencial, para depois você conseguir home office. Tá? Vamos voltar, então, a falar da Câmara, Ju? Vamos lá? Bora. A gente falou do cargo, né, de técnica legislativa, inclusive, galera, a gente está falando desse cargo de técnica legislativa, vai falar do cargo para contador. Para os dois, a Guruja tem pós-edital, tá? Está começando hoje. Então, se você já é aluno da Guruja e está decidido a fazer Câmara dos Deputados, fala com o seu Guruja.
Se você tiver na dúvida, se entra nesse pós-edital, fala com o seu Guruja também, que ele está aí para te ajudar a tomar esse tipo de decisão difícil. E se você não é aluno da Guruja e quer fazer esse pós-edital, que é a turma 2, pós-edital turma 2 da Câmara dos Deputados, pode contratar, escolha o seu Guruja e entre de cabeça, porque pós-edital é correria, você já perdeu tecnicamente um dia, porque ele começou hoje de manhã, mas você consegue recuperar se você entrar nos próximos dias ainda, beleza? Vamos falar do cargo de contador. Esse sim, galera, muito afim à área fiscal. Porque vamos lá, língua portuguesa, você vê na área fiscal. Língua inglesa, você não vê na área fiscal, mas você vê no Netflix, então tá tranquilo, né? Mais ou menos. Mas vamos dizer que a maioria de vocês, pelo menos, já tem alguma base na língua inglesa. Direito constitucional e regimento interno da Câmara dos Deputados. Tá, regimento interno você não viu, constitucional obviamente você viu, mas o regimento interno não é tão grande assim, você não vai se matar estudando só o regimento interno. Direito administrativo, você já viu. Raciocínio lógico matemático, já viu. Contabilidade geral e de custos, já viu. Contabilidade aplicada ao setor público. Se você está vindo de São Paulo, você viu. Mesmo que eu tenha visto mais ou menos, né? Que nem o pessoal que veio do Rio e entrou em São Paulo. Mas alguma coisa você viu. Auditoria e controle. Grande parte disso aqui você já viu também. Administração financeira e orçamentária. Ou você já viu por aí, ou se você fez São Paulo, você viu também. Direito tributário, eu não preciso nem falar. Então, esse edital, sim, muito comum à área fiscal, né, Ju? Não, com certeza. Esse edital, você consegue aproveitar muita coisa e, sobretudo, quem veio aí de São Paulo com CASP, AFO, matérias que você já saiu da sua zona de conforto, né? Então, continuar nessa nova zona não terá tanto prejuízo assim. A questão mais problemática, digamos assim, é que é um cargo com uma área específica, né, para contador. Então, a gente sabe que a área fiscal, a gente tem qualquer graduação na maioria dos concursos, nem todo mundo vai conseguir fazer esse pós-edital, mas eu acredito que é uma excelente oportunidade quando você está nesse contexto aí, pós-ISS São Paulo, e quer encarar uma prova ainda esse ano. Perfeito. Para esse cargo, assim como para a técnica legislativa, o pós-edital da Guruja começou hoje. Eu quero aproveitar para responder a Flávia aqui, e tomara que a Ju pense igual a mim, senão a gente vai discutir aqui ao vivo, né? Ela botou o seguinte: acha possível continuar estudando para a área fiscal e apenas inserir no estudo essas 3 primeiras disciplinas específicas da Câmara? 3 anos estudando para fiscal. Aí eu te pergunto o seguinte, Flávia, para quê? Porque, assim, o nível nesse concurso é muito alto. Assim, você vai competir com uma galera, você está estudando há 3 anos, tem uma ótima base. Tu vai competir com vários que estão estudando há 3 anos, há 4 anos, uma galera muito boa, e muitos que estão estudando para esse concurso antes de você. Você já entraria na fila lá atrás. E daí, você não quer entrar com o seu melhor nessa fila, você ainda vai entrar assim, eu vou colocar as 3 matérias aqui para ver qual é. Você acha que você vai ter grandes chances de ser aprovado? Você acha que vai valer o peso a mais dessas 3 matérias no seu planejamento? Porque, assim, isso vai te atrasar na área fiscal. Então, você está se atrasando para ter uma chance muito pequena? O que tu acha, Ju? Vale a pena? Essa aí eu não vou brigar com você, não. Eu concordo 100%. Olha só, um professor uma vez me disse que quando você quer algo mais ou menos no mundo dos concursos, você já está atrás de muita gente. Então, eu tenho certeza que você quer sua aprovação, seja na área fiscal, na Câmara, partindo aí do pressuposto que você quer adaptar esse planejamento. Mas quando a gente não vai com tudo no edital, que não pós-edital desse nível, com um cargo altamente visado assim no Brasil, a gente está atrás de muita gente. Então, eu reitero o que o Gustavo disse, assim, para quê? Porque talvez seja muito mais proveitoso você fazer um balanço geral do que você fez nesses 3 anos, do que é que você sabe, o que é que você ainda não sabe de cada matéria, do que é que realmente está te atrasando aí para você conseguir essa aprovação. E talvez, se nesse período, até o edital da Câmara ou um futuro pós-edital aí, fiscal, sair, você sanar essas lacunas de conhecimento, você entender em que contexto você está em cada matéria e souber reverter esse conhecimento de 3 anos em pontos, em questões,
talvez seja esse o tempo que você precise para passar no concurso da área fiscal. Então, eu sei que a necessidade da aprovação, ela é iminente. A gente quer, a gente precisa, a gente tem um contexto financeiro, mas nem sempre a gente toma boas escolhas baseadas só nessa emoção. É preciso racionalizar esse momento. Assim, eu sei que é difícil, eu passei por isso, mas mesclar esses conhecimentos, considerando esse nível de prova, não acredito que seja uma tática eficiente. Perfeito. Eu quero até achar a pergunta. Teve uma pergunta aqui sobre conciliar fiscal e controle. Enfim, não achei a pergunta aqui, mas a pessoa perguntou sobre conciliar fiscal e controle. A verdade é a seguinte, galera, tem muita gente que é acima da curva. Tem alguns poucos que são muito acima da curva, que podem estudar fiscal e controle e vão passar nos dois. Tá? Porque eu vi a entrevista de fulano, aquela Naisle lá, que passou, tá, é muito acima da curva. Se ela fizer a Câmara dos Deputados, se ela quiser muito, ela vai passar também. Tá? Isso é uma boa estratégia? Não, para 99,99% das pessoas. Para essa galera, né, e estou falando de muita gente acima da curva ainda, a chance maior é de você tentar conciliar os dois, e aí no primeiro concurso que você fizer, ou para fiscal e controle, você não vai passar por um pouquinho, e obviamente você vai pensar assim, porra, se eu não tivesse conciliado, talvez eu conseguisse essas 2 ou 3 questões aqui, e aí você vai perceber que você não levou a sua melhor versão para aquela prova. Então, assim, a não ser aqueles casos que você já... Às vezes você já é auditor, já é servidor, ou você já viu tantas vezes a matéria daquela área que você está tranquilo, muito tranquilo nela, tudo bem, você pode pensar em conciliar uma oportunidade muito boa na outra área, no seu estado, que você quer muito ficar, tudo bem. Agora, via de regra, conciliar fiscal e controle, principalmente se você é iniciante ou intermediário, é muito furada, tá? Eu gosto sempre de fazer a seguinte analogia. Vamos imaginar a Ju, tá? A Ju está começando a estudar hoje. E aí a gente pega a Ju e separa em 3 Jus iguais. Tipo, é a mesma capacidade cognitiva, o mesmo tempo disponível para estudo. Uma Ju vai estudar só para a área fiscal. A outra Ju vai estudar só para controle. E a outra Ju, coitada, vai estudar tudo, fiscal e controle. O que vai acontecer? No primeiro concurso fiscal, qual das 3 Jus você acha que vai ficar melhor posicionada? A que só estuda para fiscal, né, Ju? Sim. Vai chegar o primeiro concurso de controle, qual das 3 Jus vai ficar melhor posicionada? A que só estuda para controle. Ou seja, a terceira Ju, que estudou tudo, ela vai poder fazer todos os concursos. Ótimo. Para os ansiosos, isso é ótimo. Porque passa a impressão de que não está perdendo nenhuma oportunidade. Mas ela provavelmente vai ser a última a passar. Tá? Então, sempre faça esse raciocínio também quando aquela vontade louca de fazer inscrição no concurso bater na sua porta. E quem é Guruja aí, converse com o seu Guruja, porque muito do trabalho do Guruja é conter esse ímpeto aí que vocês têm de querer fazer todos os editais que aparecem. Ótimo, agora essa tela aqui vai matar todo mundo do coração, né? Galera, agora a gente vai falar sobre área fiscal, né, e o que a gente tem no horizonte aí da área fiscal para os próximos meses, pelo menos até o final de 2024. Concursos que a gente sabe que tem alguma fumaça ou que já tem alguma coisa oficial que estão muito próximos de sair da área fiscal. ISS-BH, agente, deve ser o primeiro a pintar, inclusive, vai ser um dos próximos aí a aparecer. Diria que na ordem, a gente tem depois Acre e Floripa, que nem está aí, inclusive Floripa, coitado, esqueci de colocar. Aí a gente tem Cuiabá e Goiânia, que perigaram vir esse ano, acabaram não vindo por questões políticas, mas devem pintar no ano que vem, né? Goiânia, aí, se o governo autorizar, e Cuiabá, se o Fantoni não falar nada da banca dessa vez, por favor, Fantoni, porra, quebra essa aí. A gente tem também Piauí, Rio Grande do Norte, Cefaz, Rio de Janeiro, Bahia, DF e Paraná, né, que estão para vir. Pode ser que venham logo, pode ser que venham no final de 24, pode ser que fiquem para 25, 26, enfim, estão prestes a vir. E a gente tem Santa Catarina, que pouca gente fala, mas eu conto para vocês aqui que existe fumaça, sim, tá? Nada oficial ainda, mas existe uma possibilidade bem considerável desse concurso pintar em 2024. Eu não falei de Rio Grande do Sul, que muitos de vocês me perguntam, não tem como vir, porque a validade do último concurso vai até janeiro de 25, mas acredito sim que 25 ou 26 Rio Grande do Sul pinte, e tem várias coisas que a gente não falou aqui, porque tem alguns concursos que nem dão sinal, né?
Do nada eles, pum, brotam e saem. Vai aparecer um ou outro, assim como alguns desses aqui, porventura, podem acabar subindo no telhado e não aparecerem. Ju, desses aqui, se você fosse concurseira, quais te interessariam? Então, né? Pernambuco, meu país, né? Se eu fosse concurseiro, eu ia ficar bem perto ali de onde Pernambuco é. Então, João Pessoa seria para mim uma excelente oportunidade. Mas eu fui aí para esse Brasil fazendo prova. Então, assim, depende também muito do edital, como sai. Então, eu encarar um concurso, vou lá para o Sul. Dependeria muito desse edital, sabe? Se realmente tem mais chance, eu iria avaliar melhor, porque é preciso considerar vários fatores, né? Tem gente que não se apega tanto, tá perto da família, tudo, mas é importante ver o que faz sentido para você nessa escolha e pensar no depois. Será que vai fazer sentido quando eu estiver lá, mais longe? Porque realmente, quando passa aí a prova, a gente comemora, vibra, é onde a gente vai trabalhar, e isso conta muito, né? Eu ficarei pelo meu Nordeste. A pessoa é nojenta, depois que vira auditora, fica terrível. Ela fazia todas as provas, aí agora que ela é auditora, ela está escolhendo a prova. Estou selecionando, vem para isso. Mori, é tanto concurso que a gente esquece. De fato, obrigado, Karina. Obrigado, Fábio. Eu esqueci da Cefa Pará, né? A vice-governadora do Pará, se eu não me engano, ela é auditora e falaram que vai ter o concurso lá, meu amigo, quando tem vontade política. Ah, mas não tem tanto cargo vago. Ah, mas acabou de ter concurso. Meu amigo, não interessa. Se a caneta está a favor, o concurso sai e Pará também deve vir no ano que vem. Sobre os ISS escondidos, como Mossoró e Camaçari, que a Karina perguntou, eu vou te falar, Karina, eu não estou muito por dentro, não. Eu sei que Jaboatão dos Guararapes, que é um ótimo fisco, tá para vir, não tá, Ju? Tu tem uma informação? Essa informação aí já é mais antiga. Sempre tem essa fumaça de João de Jaboatão de Guararapes, né? Mas não tem nada concreto ainda, é uma vontade. A gente sabe do órgão. Vamos ver. E sempre tem, Karina, um monte de ISS muito legal que as pessoas não comentam e são pouquíssimo concorridos. Eu acompanhei vários agora do Rio Grande do Sul, teve Canela, Bento Gonçalves, aí para Santa Catarina tiveram várias cidades ali também que tinham bons salários ali na faixa inicial entre 6 e 12 mil, pouquíssimo falado. É claro que são poucas vagas, são 2, 3, 5 vagas, e geralmente formação específica. Então, contabilidade, administração, direito, economia e TI para fazer, tá? Se você tem formação específica, vale muito a pena ficar de olho nesses ISS, porque sai muito e sai sempre, tá? O Felipe Matias, é claro que ele está de olho na Cefaz Paraná. Fala aí, Felipe, beleza? E, cara, só que Paraná, Matias, tá para vir já desde 2018, né, meu amigo? Vamos ver se dessa vez vem de verdade. E quando vier, o Matias está na frente, porque, para quem não sabe, o Matias é professor de TI e a Cefaz Paraná aperta em TI. Tanto que na última prova caíram uma porrada de questão de programação. Tu não estudava naquela época, não, né, Ju? Não, aquela época ainda não estava a todo vapor na área fiscal, não. Mas, assim, você falou de algo muito interessante sobre os fiscos municipais. Na minha época, eu fiz Petrolina e fiz Belo Jardim, que era um concurso. Eu acho até que eu vou ser chamada nesse concurso. É um concurso bem pequeno, a cidade ali que fica depois de Caruaru. Mas é importante você ficar sempre procurando. Eu gostava de alguns sites, assim, pesquisar sobre esses fiscos municipais, porque é uma excelente oportunidade até para você treinar. Às vezes é uma banca meio aleatória, mas você consegue, assim, né, fazer uma prova perto ali do seu estado, tudo. É uma boa oportunidade. E às vezes é interessante, esse concurso é interessante também que chamam, acaba correndo muito a lista. Principalmente quando demora muito a chamar. Você fica ali em oitavo, um concurso com 2 vagas, lá no terceiro, quarto ano de concurso, às vezes te chamam de validade, porque muita gente da fila desiste, passa em outro concurso, enfim, tem bastante disso também. Matias, agora acho que metade da live vai sair, viu? Caiu TI em inglês nessa prova do Paraná de 2013, 2014, é verdade, viu, galera? E para quem não sabe, rolou um trem da alegria no Paraná, e aí tivemos uma decisão judicial agora, mandando botar a ordem na casa lá. Então, a tendência é que o Paraná tenha muito problema com vacância de auditor fiscal, carência de auditor fiscal. Então, dificilmente, eu acho que esse concurso não vai rolar ano que vem, mais tardar em 25, para ser nomeado em 26, porque senão
o Paraná vai parar, tá, galera? Fernando perguntou o seguinte: ICNU para quem está em nível iniciante, intermediário em fiscal. Qual é a sua opinião, Ju? Olha, tudo depende, como a gente falou, né? A gente tem que avaliar a carga horária, a sua graduação, quais são suas expertises aí de conhecimento. Para quem está no nível mais intermediário na área fiscal, a gente parte do pressuposto que já concluiu diversas matérias em comum, né? Então, daria ali, se você fala de uma perspectiva mais AFT, entra naquele começo da live, né? De que é preciso avaliar a sua carga horária, é preciso ver quais os cenários futuros, o que é que faz sentido aí para você nesse momento, se é aposentar as canetas ou não. A gente está num cenário bem complicado em termos de a gente não sabe exatamente quais são as matérias, o CNU é algo muito novo, né? E isso é bom, porque se você para pensar, tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas se parte do pressuposto que você quer mais controlar ali o planejamento, ter algo mais factível, o risco é maior, né? Boa. O Lucas Ferreira mandou o seguinte: Rio de Janeiro, meu sonho. Então, a boa notícia, Lucas, é que Rio de Janeiro realmente é um sonho. É perfeito para trabalhar naquele fisco. A má notícia é que é um sonho para todo mundo. Então, assim, é muito complicado. O último concurso que a gente teve para o Rio de Janeiro foi em 2013, 14, né? O edital foi em 13, prova em 14. Foi minha primeira prova, inclusive, eu tinha pouquíssimos meses de estudo. E eram 50 vagas, só que só 24 pessoas não foram eliminadas. Além de ser muito concorrida, a prova ainda veio rasgando. É um concurso muito difícil, geralmente, de entrar, tá? Galera, quem quiser fazer pergunta, vá mandando aí que a gente vai jogando. Você faz Espírito Santo. Não estou sabendo se você faz Espírito Santo no ano que vem. Tu tem alguma notícia, Ju? Não, também não, mas uma galera falou aí que você faz São Paulo, que Sim. deveria estar aí, na minha opinião, e também Pará, falaram aqui. Assim, o mais importante é você pensar, beleza, tem vários aí, né? Mas quem quiser mesmo focar na área fiscal, você tem um período muito bom para fortalecer essa base. Para ver aí, não, eu saí, fiz Rio de Janeiro, eu fiz São Paulo, fiz Fortaleza, o que está faltando, né? Então, quando eu, por exemplo, fiz Cefaz Goiás, lá em 2018, eita, tá passando o tempo. 2018, fiz Cefaz Goiás, saiu depois Santa Catarina. Mas eu vi ali na Cefaz Goiás que eu não tinha a menor chance. Eu ia fazer o que em Santa Catarina? Eu ia com certeza ser reprovada. E depois, ainda com um lapso temporal relativamente de médio prazo, saiu Bahia. E tinha um cargo ali específico, mas eu não quis nem treinar, sabe? Porque eu precisava ainda fortalecer. Então, são essas decisões que impactam depois quando a Cefaz Ceará saiu, eu já tinha um bom período aí de ter sanado as minhas lacunas de conhecimento, ter aprendido mais as disciplinas, treinado muito para diferentes bancas e depois para a banca específica, né, do pós-edital. Foi um período extremamente rico para eu reavaliar, assim, teve matérias que eu vi da aula 00, uma revisão mais aprofundada, eu não reestudei nada, mas eu me situei ali no espaço-tempo do que é que eu estava precisando, sabe? Então, muitas vezes a gente entra nesse jogo de tipo, vou fazer a próxima prova, eu vou fazer isso, e eu não tenho como ficar parado, eu vou ficar olhando, né, para cima, não tenho uma previsão, e claro, né, guardadas as devidas proporções de conjuntura financeira e de vida de cada um, mas é um momento muito rico para quem está também migrando. Você pensa, uma galera está migrando de área, muita gente está desviando o foco da área fiscal, mas se você persistir ali, você ganha competitividade nos bastidores. E é assim que se constrói a vitória. Perfeito, perfeito. A galera que falou que você faz São Paulo aí, gente, o professor Gustavo Moura, de legislação, comentou, né, que ele teve uma boa informação aí de que o concurso não vai demorar. Fala-se até em 150 vagas. Gustavo Moura, que é um professor super sério, quando ele fala, vocês podem ouvir o que ele está falando, né? Ele não é do tipo aí que planta a notícia para poder vender curso. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: pode rolar sim, deve rolar, pela notícia do Eduardo, do Gustavo, perdão, mas o que acontece? O concurso só vai vir, e isso foi falado pelo Tarcísio, governador de São Paulo, depois da reforma administrativa. Então, por isso que eu não coloquei ele aqui, porque pode vir no final do ano que vem? Pode.
mas eu já acho que é concurso para 25, porque a reforma administrativa vai penar um pouco para passar. Tá? É a minha opinião. Ele pode vir em 24, eu poderia ter colocado ele aqui, tá? Só que eu acho que o concurso do Cefaz São Paulo mexe tanto com vocês que eu nem quis colocar aqui, porque eu acho que ia ser apelação para quem está tentando decidir entre a FT, Câmara e seguir na área fiscal. Thaís perguntou se a Rio Grande do Norte vem em 24. Provavelmente sim, tá? Já falaram já em reduzir a quantidade de vagas que era prevista, dividir por 2, a quantidade era, a tendência era que viessem 50 vagas, já estão falando em 25, mas deve vir o concurso sim, tá? Gustavo, até a Ana fez uma pergunta e eu acho que vale super a pena a gente colocar. Ana Ela Rosa? Ana Rosa. Eu ia colocar. Mesmo com 900 vagas, não faz sentido fazer FT quem tem menos de 40 horas por semana. Eu não curto enquadrar a gente nessas caixinhas, sabe? Tem um colega meu aqui do trabalho que ele estava 20 horas por semana no pós-edital. Então, não dá para a gente medir a sua aprovação ou reprovação em horas. Como eu conheço gente que estudou 60 horas no pós-edital e também não foi aprovado. Não acredito que é por aí, sabe? Então, não é que não faz sentido. Não, faz sentido se você colocar aí sua mente, corpo e alma focado no seu objetivo. Então, vai fazer sentido. Mas é mais uma questão de análise aí, de probabilidade, conhecendo, né, as pessoas e as matérias, mapeando aí o que os alunos, né, os aprovados e o que eles fizeram, a gente indica uma probabilidade ali de horas que seja suficiente, ou ao menos, né, que você tente ao máximo pegar todo esse conteúdo. Mas tudo depende da forma como você absorve esse conhecimento, da forma como você aprende. Então, não... Ela falou, eles falaram na live, menos de 40 horas, não vou entrar aqui. Não é muito por aí, sabe? Precisa analisar com mais calma. Mas, de fato, você vai precisar de uma carga horária inerente ao aprendizado de matérias novas. Mas se vai ser 30, se vai ser 40, isso aqui é uma mera probabilidade. Perfeito. É sempre que a gente responde, Ana, a gente responde pensando num aluno mediano, né? Agora, isso que a Ju falou, considera muito duas capacidades aí que você possa ter acima da média, considere essas capacidades. Primeiro, velocidade de leitura, a tua velocidade de processamento. Se você lê muito rapidamente, isso te ajuda a passar mesmo com menos de 40 horas, porque o que acontece é que você tem que passar por muito conteúdo decoreba, inédito, e se você ler mais rapidamente, você vai conseguir passar mais rapidamente. Outra é a tua capacidade de criar memória de longo prazo. Tem gente que lê uma vez, já consegue criar memória de longo prazo da maior parte do que lê. E outros, como eu, tem que ver várias vezes para poder criar memória de longo prazo. Analise essas suas duas habilidades: velocidade de processamento e capacidade de criar memória de longo prazo de assuntos inéditos, como são os não comuns de FT. Tá? Galera, vamos responder mais algumas perguntas. Inclusive, a gente nem foi para o slide aqui das dúvidas, né? Eu deixei na tela aqui. Informação quente, ó. Rosa Luxemburgo, lá no pós do ISS São Paulo, o Alexandre Meirelles, que me deu uma caneca Stanley do Vasco, me disse 150 vagas, 75 para tributário e 75 para TI. Você que não vai na pós-prova, tá dando mole, gente. Vocês têm que ir, porque vocês pegam os professores lá bebendo, e aí eles contam a verdade para vocês, abrem o jogo. Tava lá, ó, Meirelles, Adriana Figueiredo, tava Núbia Oliver estava lá, tá? Tem pessoal lá trocando ideia. O Rafael Wilson apareceu lá, tudo tomando cerveja com o povo e perguntou tudo. Inclusive, eu tenho uma história que eu preciso contar aqui, fugindo completamente da live, porque eu ri demais no pós-edital, no pós-prova com isso, Ju. Uma aluna da Guruja, bebendo lá todas, todo mundo bebendo, já tinha tomado mais umas do que outras, e ela viu a Adriana Figueiredo, ficou emocionada, né? Ficou nervosa, falou, meu Deus, tem que falar com a Adriana Figueiredo, vou lá falar, preciso tirar uma foto com ela. E ela foi falar com a Adriana Figueiredo, não sabia o que falar, estava tremendo, falou, meu Deus, você está parecendo uma atora da Globo. Assim que ela falou, ela percebeu o que falou e logo para quem ela falou, né? Resultado, ela ficou a noite inteira puxando papo com a Adriana Figueiredo para tentar encaixar a palavra atriz na conversa para demonstrar que ela sabia que não era atora, que era atriz. Eu ri muito com essa história, viu? Isso, na resenha. Não, pós-prova é muito bom, porque você conhece outras pessoas que estão ali na mesma saga aí que você, a gente troca uma ideia, fala mal da banca, é incrível, é o melhor momento. E, Gustavo,
duas pessoas perguntaram mais acima. O Edilton Dantas perguntou: tem Coruja para o TCE Bahia? Tem sim. Tem. Tem para o TCE Bahia. A gente não vai ter uma turma 2, né? Que comece agora. Mas a gente tem o pós-edital. Você pode conversar com o seu Coruja, tentar entrar no pós-edital aí que já está com algumas metas corridas, para ver se existe um plano para você entrar no TCE Bahia. Tá? É claro que vai ser mais corrido, né, Ju? Não tem jeito. É menos tempo, né? Não, com certeza. Vai depender aí do seu cenário. A gente tem esse pós-edital. A Valéria também, Brito, ela perguntou: CGE Paraíba vai ter pós? Não, a gente não vai fazer o pós da CGE Paraíba. Infelizmente, fizemos lá a votação, não teve quórum, né, para fazer, e aí não teve como. O Pedro Veloso perguntou o seguinte: como é esse lance de pós-prova, como ficou sabendo? Pedro, a gente anuncia no Instagram, a gente está sempre falando sobre o pós-prova lá no Instagram, e, cara, é muito maneiro, porque a galera sai da prova e vai toda pro pós-prova. Nesse agora, teve raspadinha para vocês, ficava lá uma pessoa da Coruja andando, dando raspadinha para vocês, vocês raspavam, ganhavam cerveja, ganhavam mochila da Coruja, então, às vezes era uma prenda, tinha que bater foto com Coruja e postar, enfim, foi bem legal. A gente deu bastante cerveja para vocês, a maioria de vocês não gastou R$1 com cerveja, inclusive, tem gente reclamando que não bebeu e ganhou 5 garrafas de 600 ml, tem sempre um chorão para falar, impressionante. E música ao vivo. Nesse de São Paulo agora foram os 5 Corujas, os 5 sócios, outros Corujas apareceram lá também, o Yuri estava lá com a gente, foi bem legal, e vários professores aparecem sempre também. No do Rio, inclusive, eu estava lá bebendo, tu não foi no do Rio, né, Ju? Eu estava lá bebendo, eu olho para o lado, tá o Silvio Santos bebendo também, eu falei, pera aí, eu vou ter que bater uma foto com o Silvio Santos, né, porra? Faria o mesmo. Não sei pedir costume, não. Inclusive, o Silvio Santos na porta da prova do Rio de Janeiro era muito comédia. Quando estava fechando, a galera vindo correndo, ele vem, calma aí, segura, tentando segurar a porta para a galera entrar. O Silvio é muito comédia, né? Vou te contar. O Fernando perguntou o seguinte, Ju, e concurso escada para quem estuda na área fiscal? O que você acha? Qual é a tua opinião, Ju? Então, muita gente pergunta, né, sobre isso. Eu fiz alguns concursos escada, tanto que fui nomeada em um da prefeitura, assistente de gestão pública. Vou ser nomeada agora na lista de planejamento e orçamento, na lista administrativo. Fiz também o concurso do CREMEP. Então, o que me balizou, né, a minha decisão? Você tem que avaliar como é que está essa prova, quais são os conhecimentos, você consegue aproveitar alguma coisa. Por exemplo, se eu falo ali do CREMEP, eu não consegui aproveitar a legislação do CREMEP, mas todo o resto era português, administrativo, tinha uma parte de raciocínio lógico. Então, assim, eu fui nomeada também nesse concurso, então tudo depende do que você consegue aproveitar, do quanto você já está bem na área fiscal, qual a sua carga horária. Por exemplo, pensando na lista de planejamento, orçamento e gestão da Prefeitura do Recife, eu consegui aproveitar a AFO, eu consegui aproveitar todas as matérias, assim, questionário administrativo. Então, foi bem importante, porque depois eu fiz até a Cefaz Ceará e eu já estava muito bem em AFO, porque eu tinha estudado para esse concurso. Mas eu sabia que AFO era uma disciplina que poderia cair na área fiscal. Então, assim, o concurso escada, você deve avaliar as disciplinas, ver o que tem diferente da área fiscal, se esse diferente vai requerer muito do seu tempo de aprendizado a ponto de você não conseguir avançar nas matérias da área fiscal, qual a sua carga horária, como você está nessas matérias. Então, é importante avaliar com o seu Coruja essas possibilidades, manda o edital aí para o seu Coruja, vocês conversam sobre isso, porque dependendo do concurso escada é muito bom. Eu fiquei tão feliz que eu fui nomeada, assinei o termo de desistência porque eu já estava na Cefaz Ceará, mas é uma excelente oportunidade, assim, um concurso escada, para te dar, assim, aliviar a pressão também, né? Eu adorei o teu relato, porque aconteceu contigo, Ju, algo que acontece com vários alunos que eu acompanhei, que é o seguinte: o concurso escada é bom para você medir conhecimento, né, e você ver teu desempenho e também treinar a prova, mas quando a gente pensa naquele caso do aluno que faz um escada, porque ele está precisando muito de dinheiro no momento, geralmente o concurso escada é frustrante. Eu já vi aluno demorar 4 anos para ser nomeado no concurso escada, e aí quando ele é nomeado, ele já foi nomeado no de auditor, ou então demora 2, 3 anos, e ele já passou no de auditor também, já arrumou um bico para fazer. Então, assim, só tenha um cuidado para você não fazer uma escada, que você não tem notícias
sobre nomeação, porque muitas vezes vocês fazem um concurso de prefeitura que vocês sabem que vão nomear logo depois do concurso, daí beleza, pode ser um concurso de cara para te aliviar financeiramente, mas cuidado para você não fazer um concurso de cara por fazer um desvio muito grande no teu estudo para fiscal e não resolver o problema, porque o problema é você não resolver o problema. Você vai desviar, vai fazer, falar assim, beleza, concurso com uma vaga, passei em primeiro. Nomeação, daqui a 2, 3 anos. Você vai continuar apertado durante 2, 3 anos. Tá? Então, só tenha cuidado com isso. Tem concurso de escada que ele está bem no meio do caminho, a matéria é igual, então beleza, você fazer, tá tranquilo, então é só legislação específica por fora, mas faça essa análise de quanto você vai desviar e se vai realmente resolver a tua vida. Tá? Aí tem muito concurso de escada, inclusive, que vira final com o tempo. Vocês tomam posse lá, e aí vocês veem que, na verdade, vocês nem querem mais continuar estudando para o concurso de auditor, ou o concurso que era o fim, porque você já está ganhando bem, já está satisfeito com a qualidade de vida que você está tendo. Vamos lá, vamos ver mais perguntas aqui. Essa pergunta aqui eu sabia que ia pintar. As cotas no FT vão diminuir muito as vagas? Não, vão. Mas assim, diminuir de 900 para 450 ainda é vaga para cacete, concordam? Ainda vai ter CR, galera. Então, assim, vai diminuir? Sim, diminui um pouco da possibilidade que você tinha de ser aprovado. Mas a gente continua falando de um concurso de 450 vagas para ampla concorrência, mais CR. Qual é a tua opinião, Ju? Não, perfeito, concordo plenamente com o que você disse. Ainda será uma excelente oportunidade, e se você pensa no rol de concursos que chamam 450 pessoas, eu não conheço muitos não, então vão ter bastante vagas aí. Perfeito. A Lucélia perguntou se tem pré-edital para CGE São Paulo. Tem, Lucélia. Não é específico, mas nós temos todos os programas necessários para poder montar um planejamento para CGE São Paulo. Então, basta você conversar com o Guruja que vai te orientar, que ele vai montar um planejamento para você, para CGE. A Dalila já tinha perguntado isso, Dalila, e eu esqueci de responder, você colocou de novo. Muito obrigado. Comente sobre o concurso para oficial de chancelaria. Dalila, eu confesso que eu não estou muito por dentro, mas eu montei planejamento para um aluno que vai fazer oficial de chancelaria. Eu vi o edital, é um ótimo concurso, o salário é bom, é uma boa oportunidade para um cargo escada, por exemplo, para quem quer ser auditor, mas vamos combinar o seguinte, o conteúdo comum com a área fiscal é muito pequeno, eu não lembro quais eram as matérias especificamente, mas eu lembro que eu montei um planejamento só com as matérias comuns para o aluno e ficou um negócio bem pequenininho, ou seja, ele vai ficar um tempo sem ver um montão de matéria importante, porque não é comum a área fiscal. Então, assim, como o concurso escada, é um baita desvio, tá? Só se for um cargo que te encante, que realmente te atraia, porque você vai estar fazendo um desvio, deixando de ver um monte de matéria muito importante, tá? Não, e é isso que eu acho muito massa da Guruja, além de várias outras coisas, né? Porque você conversa ali com o seu Guruja, você tem uma opinião mais racional diante aí de possíveis cenários e é adaptável à sua realidade. Então, o Guruja vai olhar para o seu planejamento, olhar para o que você quer, a sua história, vocês vão conversar e conseguir adaptar ali na plataforma para fazer o melhor para a sua trajetória. Excelente. A Ana mandou aqui, ó, só dica e notícia boa nessa live. Muito obrigado, Ana. O Amauri perguntou, não sou Guruja, como funciona a dinâmica? É por concurso, ano? Você quer responder essa, Ju? Olha, vamos lá. Hoje o Guru já tem de pré e pós-edital, né? Então, basicamente, porque assim, é muita coisa boa para contar, mas basicamente você tem um planejamento ali para concursos da área fiscal, da área de controle. A gente tem aí um leque para FT também, que está saindo. Então, você consegue ali ter tudo que você precisa para todo o caminho das pedras ali para você estudar, com o apoio aí do seu Guruja, que vai fazer aí o acompanhamento, vai trocar uma ideia com você, vai te acompanhar durante essa jornada. Então, você não precisa ter um concurso específico, não, eu quero fazer, tem que ser só para Cefaz Bahia. Não, você pode abarcar a área fiscal como um todo. Então, se você pensa aí na possibilidade de concursos que tem por área, é muito concurso que a gente abrange, né? É bastante coisa. Ô, Ju, tu viu que no chat tinha pintado uma mensagem que já passou, não estou conseguindo achar, que é alguém que trabalha contigo te mandando um salve, ele chegou a ver? Foi o Cláudio, foi eu que vi. Valeu, Cláudio, amigo meu da Cefaz PE. Guruja também, né? Foi aprovado na ISS Fortaleza, nosso aluno aí da Guruja, é uma pessoa brilhante. Foi esse que passou em Fortaleza, que você comentou comigo? Foi esse.
Uma coisa boa. Vamos ver umas perguntas aqui, galera. Vamos selecionar só mais algumas para responder, que a gente já está batendo aí 1 hora de live. O site está com problema. Aqui na parte de assinar tem partes faltando. Diego, qualquer dúvida, manda direct lá no Insta da Guruja ou manda mensagem para o suporte@guruja.com.br que a gente te responde ou te ajuda com o que estiver dando problema, tá? Mas a princípio eu acho que não está com problema não, tá? Outra coisa, você faz a assinatura e um montão de coisa que você tem que responder depois sobre cada matéria, sobre cada assunto dentro da matéria, sobre quem você quer como Guruja, a tua carga horária, qual material você tem, é depois. Você faz a assinatura, e aí quando você for complementar a sua assinatura lá na plataforma da Guruja, é que você vai contar toda a sua vida pra gente, tá? Ana, essa aqui é pena que não cai isso na CESP, né? Vocês acham que no cenário atual, com muitos concursos, quem focar em um tem mais chance? Sim. Assim, você não precisa pensar em um só nesse momento, se você está na área fiscal, porque assim, o que vai mudar de um concurso para o outro vai ser a legislação, não tem porquê você se limitar desde então, tá? Mas não tenha dúvidas de que, primeiro, esse montão de concurso que veio agora esvaziou a fila, tirando inclusive os melhores da fila. Minas Gerais vai nomear uma cacetada, São Paulo vai nomear uma cacetada, Rio de Janeiro vai nomear uma cacetada, e vários outros concursos que nós tivemos esse ano vão nomear uma cacetada, e a fila já vai mais vazia para o ano que vem. E ano que vem, quando você tiver com um monte de concurso saindo junto, que eles vão coincidir em algum momento, fica mais tranquilo ainda de você cravar sua vaga. E quem já estiver focando para aquela área desde já, sai na frente. E é por isso que você tem que pensar muito bem sobre o desvio que você quer fazer para a FT, para a Câmara dos Deputados ou para algum outro concurso. Certo, Ju? Perfeito. Concordo plenamente. Inclusive, Ju, eu fui aprovado no primeiro concurso muito rapidamente, né, no ISS São Paulo. E aí todo mundo pergunta assim, Gustavo, qual foi o segredo para você passar para o concurso do ISS São Paulo tão rapidamente? Você é muito cabeçudo. Não sou não, galera. O meu segredo foram 2, tá? O primeiro segredo é o seguinte, eu comecei a estudar logo depois do concurso do último Cefaz São Paulo, que nomeou 852 pessoas assim, ó, uma tacada só. Então ele pegou e varreu a fila. Tirou 852 que estavam muito na minha frente. E aí eu comecei a estudar, a fila estava vazia. E aí qual foi o segundo segredo? No mesmo dia da prova do ISS São Paulo, a gente teve ISS Floripa e Receita Federal. No mesmo dia. Então, parte da galera foi para a Receita Federal, parte da galera foi para Floripa, e uma galera muito pequena foi para São Paulo. E eu ainda esqueci um terceiro segredo que eu percebi agora nesse concurso que rola também, que é o seguinte, a prova de São Paulo foi em 2 fins de semana diferentes. Então, muita gente não fez porque foi em 2 fins de semana diferentes, e muita gente optou por fazer Receita para não ter que ir 2 vezes para São Paulo. Tá? Então, eu peguei uma concorrência extremamente esvaziada. Vamos responder a última para encerrar, Ju? Tu ia falar alguma coisa? Vamos. E tem o feedback aí ao vivo do Mauro. Parabéns, Mauro. Nosso aluno aí da Guruja, que deu um feedback maravilhoso. Eu também sou aluna Guruja. Estou aqui do lado de cá, mas eu sou aluna Guruja também, na Cefaz Pernambuco. Então, sou suspeita para falar. Eu realmente acredito muito. Deixa eu botar na tela aqui, ó. Para quem está na dúvida sobre a Guruja, eu posso falar da minha experiência. Eu comecei a estudar há menos de um ano para a área fiscal, estudei praticamente 7 meses, estou entre 32 e 40, segundo olho na vaga. Porra, Mauro, arrebentou. Ele é teu aluno, Ju? Não, ele não é meu aluno. Rapaz, sem a Guruja eu não ficaria nem entre os 200. Pô, muito obrigado pela moral, Mauro. E assim, apesar do Mauro estar fazendo esse merchan para a gente aqui gratuito, deixar uma coisa bem clara, galera. Passar em 7 meses é exceção. O Mauro é um cara certamente muito acima da média. A gente teve, inclusive, alunos aprovados com 7, 8 meses também em Minas Gerais, mas esses são a minoria da minoria. Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente vê tanta história dos aprovados aí com pouco tempo fazendo live e tal, que aí acaba que a gente fica se sentindo burro depois de um ano estudando e não conseguindo passar. Mas a média tem ficado ali entre 1 ano e meio e 2 anos e meio. Tá? Parabéns, Mauro. Tá? Não tô querendo jogar água no teu chope, não. É só fazer uma adendo aqui. Tá? Não, o Mauro é aluno do Dude. Né? Para quem não conhece o Dude, muito perigoso, nunca desliga, Eduardo Fubá. Nunca desliga. Bom, gente, eu acho que era isso. Ju, tem mais alguma adenda a fazer aí? Acho que a gente encerrou, né? Acho que a gente sanou a dúvida aí da galera. Foi muito bom esse bate-papo.
Vocês têm várias informações aí para poderem decidir. Eu sei que é difícil. É difícil a gente tomar decisão baseada no futuro que a gente não conhece, né? Mas a gente tem que tomar essa decisão baseada na nossa história e no que a gente tem até aqui. Só assim a gente vai, no futuro, conseguir ligar os pontos, né? Muito bem. Galera, e para quem não conhecia a Guruja, ficou interessado, vai lá no nosso Instagram, @Guruja Concursos, ou então procura Guruja nas redes sociais. Cuidado, porque não é Guarujá, é Guruja, vai aparecer Guarujá, mas não é Guarujá, é Guruja. Quem já conhece, a gente sabe que a gente tem tido um crescimento no número de aprovados. Minas Gerais, mais ou menos 45% de todos os aprovados eram da Guruja. Para Minas Gerais, esse percentual já deve bater próximo dos 60% de todos os aprovados serem alunos da Guruja. Para São Paulo também, talvez a gente chegue perto de 60%. Então, assim, é uma galera que está conseguindo sucesso, a gente está muito feliz com esses resultados e mostra que está funcionando. Essa parceria aluno-Guruja tem funcionado muito bem. E se você quiser conhecer mais, vai lá no nosso Instagram. Enfim, mande mensagem para um dos Gurujas, mande mensagem lá no Instagram da Guruja e vem fazer parte do time. Ju, muitíssimo obrigado, foi um prazer imenso fazer essa live com você. E a gente fica de marcar outra live aí no futuro, que eu acho que a galera gostou também. Não, combinado. E seja futuro auditor fiscal, futuro autor do trabalho, futuro técnico da Câmara, eu tenho certeza que é possível chegar lá. Eu consegui, olha que não tem nada de diferente aqui, sou normal como todo mundo, então é possível chegar lá. Eu acredito muito no processo de vocês. Bom demais. Galera, muito obrigado. Até uma próxima. Bons estudos e sucesso aí na escolha de vocês, beleza? Valeu!